Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Hospital Geral de São Mateus. Eu sou a Adriane Sbecelato, responsável técnica pelo Núcleo de Segurança do Paciente do hospital. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Outubro Rosa na segurança do paciente. E muitos de vocês devem estar se perguntando por que falar de Outubro Rosa, na segurança do paciente. As pessoas associam que paciente, na verdade, é só o que está internado. É sim, só que a intenção desse trabalho é justamente a gente levar a informação, uma vez que é sabido por todos que se corre mais risco dentro da instituição hospitalar do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, evitando internação, isso reduz os riscos, a exposição a risco. Só que assim, para tratar desse assunto, nós vamos contar com a presença de algumas especialistas. Nós temos a Gabriela Malaspina, que é especialista em oncologia, e teremos também a participação da Esther. Só que aí eu vou pedir para que elas falem um pouquinho sobre elas. Bora lá? Gabi, você pode falar um pouquinho sobre você? Olá, Adriana. Olá, Esther. Eu sou a Gabriela, eu tenho 15 anos de enfermeira, sou formada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, trabalhei no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo durante 2 anos, participei da inauguração desse importante serviço de oncologia aqui na cidade de São Paulo e atuei durante cerca de 12 anos no Centro de Referência de Saúde da Mulher. Então, a maior parte da minha atuação como enfermeira foi na assistência a pacientes com câncer. E você, Esther? Fala um pouquinho sobre você. Eu sou Esther de Brito Pinto, formada há 31 anos, e trabalho há 27 anos aqui no hospital. Atualmente eu trabalho no setor da UTI adulto e também sou responsável pelo serviço de psicologia. Olha, 2 profissionais que certamente vão estar contribuindo aí, para nosso conhecimento. Gabi, eu gostaria, aproveitando a sua experiência e expertise no assunto, você pode falar para a gente um pouquinho sobre Outubro Rosa? Por que é que no mês de outubro, tem toda essa movimentação aí relacionada ao tema? Bom, o Outubro Rosa, ele teve início, esse movimento, esse grande movimento sobre a conscientização da importância da prevenção do câncer de mama nos Estados Unidos, por um grupo de mulheres que estavam enfrentando a doença câncer de mama. Então, surgiu na cidade de Nova York e essas mulheres, elas organizavam atividades como caminhadas, corridas, eventos que pudessem uma apoiar a outra nesse processo do tratamento do câncer. Um tempo depois, cerca de 10 anos depois, esse movimento foi se disseminando e chegou ao Brasil. E hoje a gente tem aí no Brasil essa grande ação no mês de outubro, que os hospitais, os grandes prédios aqui enfeitam os lugares com as luzes cor-de-rosas para a gente lembrar desse importante tema da prevenção do câncer de mama que atinge tantas mulheres ainda, no mundo todo. A gente sabe que é uma das doenças, um dos tipos de cânceres mais prevalentes no mundo. É interessante essa ação, Gabi? Porque de fato ela pegou uma proporção muito grande, uma força muito grande, Porque nós vemos monumentos, decorados, escolas, E isso a gente percebe que essa prática ela tem realmente ficado, mais e mais. E, na verdade, sabemos também que o Outubro Rosa ele não trata só a questão de prevenção de mama, E sim a prevenção também do câncer de colo de útero, Lógico que o nosso enfoque aqui seria voltado para a questão do câncer de mama, mas, na verdade, é só um alerta, Que a gente não deve desmerecer de forma alguma nenhum tipo, de necessidade aí de cuidado. E, Gabi, tem um slogan, que é do INCA, O INCA é responsável por auxiliar o Ministério da Saúde aí nas questões relacionadas ao cuidado com câncer e na prevenção, inclusive. O slogan desse ano é criar um futuro sem câncer. A hora de agir é agora, consiste em unir vozes e entrar em ação. Você pode falar um pouquinho pra gente desse slogan?
Então, o INCA, né, este instituto internacionalmente conhecido, né, nos traz aí esse insight, esse engajamento, que a hora de agir é agora, né? Então, assim, esses momentos que a gente está tendo aqui hoje, de discussão, de levar conhecimento para mais pessoas, do que a gente pode fazer agora, né, no nosso dia a dia, quais ações a gente pode fazer para prevenir o aparecimento, para prevenir o câncer de mama, né? Então, nessa nossa vida, muitas vezes atribulada, a gente tem vários afazeres aí no nosso dia a dia. Então, o que a gente pode fazer? Nós, como profissionais de saúde, né, a gente tem aí uma gama maior de atuação, mas assim, nas nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos outros círculos de convívio, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem estratégias, a gente tem meios de nos prevenir para o aparecimento do câncer. Então, a gente tem hoje aí o conhecimento de que hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, como uma alimentação mais com frutas, verduras, legumes, aí a gente lutando contra a obesidade, que é um dos fatores importantes, são ações e práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para diminuir as chances da gente ter o câncer de mama, né? E os outros cânceres também. Aqui nesse mês de outubro a gente está dando um enfoque maior para o câncer de mama. E o homem também pode ter câncer de mama, Gabi? Sim, os homens também podem ter o câncer de mama. Aí a gente observa que a parte genética é um dos fatores mais prevalentes, né? Então, assim, homens que têm grau de parentesco de primeiro grau, ou pais ou irmãos que tiveram câncer de mama, esses homens, eles têm uma predisposição genética maior a apresentar o câncer de mama. E o câncer de mama no público masculino, ele tem que ser um câncer mais agressivo, né? Então, é um câncer que tem que ser precocemente detectado e tem que se tratar o quanto antes, porque ele tem uma gravidade maior para o paciente masculino. Então, na verdade, é importante, né, o homem também se apropriar dessa informação. E além do que, né, por detrás de todo homem tem uma mulher querida, né, e o conhecimento ele deve ser compartilhado. E é bem interessante, Gabi, você fez a colocação aí relacionada à questão dos fatores de risco, né? Uma má alimentação, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, né? História de câncer na família, que é o que você colocou, referente à questão da genética, mulheres com idade superior a 50 anos, obesidade, mulheres sem filho e em uso de hormônio. Né? Então, é bem interessante e há necessidade mesmo, né, do nosso posicionamento perante essas questões. Você pode falar um pouquinho, se existe alguns sinais característicos que, de repente, pode estar associado ao desenvolvimento da doença? Sim, o aparecimento do câncer de mama, em geral, a gente pode falar em duas formas, né? Ou a mulher percebe alguma alteração na mama durante um toque, ou uma alteração visual. A gente tem uma alteração muito comum que acontece, é um aspecto de casca de laranja mesmo, que as mulheres observam, ou o aparecimento de alguma massa palpável. As mulheres também relatam e a gente observa o aparecimento de algum grãozinho na mama, e isso pode ser indicativo do câncer ou de uma lesão que a gente ainda não sabe o que é, ou o aparecimento que a mulher detecta durante o exame preventivo. Então, a mulher vai para o serviço de saúde para fazer o seu exame rotineiro, né, seja o Papa Nicolau, seja a mamografia, e ela acaba detectando, o profissional acaba detectando que ela tem uma lesão, né? Ou a gente também observa que algumas mulheres apresentam alguma secreção na mama, e isso pode ser um indício de um câncer, né? Que a mulher tem que procurar o serviço de saúde para fazer um diagnóstico precoce. E aí, no caso, me parece que o Ministério da Saúde, ele sofreu algumas alterações aí. Estudos mostram, né, que o período de realização de mamografia já não é mais o mesmo. Antes era anual, agora a depender, né, da condição de cada paciente pode ser a cada 2 anos, assim como o Papa Nicolau, que pode ser a cada 3 anos, a depender também da condição, né? Os estudos mostram isso. E isso vem se atualizando a cada dia, né, Gabi? Isso, nós como profissionais, a gente sempre tem que ficar atento às diretrizes do Ministério da Saúde, né? Então, a gente sabe que cada paciente é uma paciente, mas a gente tem aqueles grupos de risco maiores. Então, assim, no geral, a mamografia está indicada ali entre 40
a 50 anos, né, anualmente. Porém, a gente tem pacientes que têm que estão num grupo de risco maior, que tem mães, que são o que a gente chama de grau de parentesco de primeiro grau, que são mães, irmãs ou até mesmo avós que tiveram câncer de mama. Essas pessoas têm uma predisponibilidade genética maior, então elas têm que ser acompanhadas mais de perto. Ou pacientes que já têm uma lesão, um nódulo, né, que é palpável ou detectável, que não foi identificada uma alteração cancerígena, essas pacientes têm que passar por uma rastreabilidade com maior frequência, né? E a gente tem também aqui no Brasil, né, um país de dimensões continentais, né? Então, assim, a gente tem ainda alguns extremos aí que não tem o acesso, né, ao serviço de saúde tão rápido e tão fácil. Então, por vezes, quando a gente recebe uma paciente que nunca fez nenhum tipo de exame preventivo, talvez para aquela paciente com um histórico de nunca ter passado por um serviço de saúde, que seja um pouco mais jovem, ela tenha um indicativo de passar por um exame de rastreabilidade como uma mamografia, como um ultrassom, dependendo do histórico e dependendo dela nunca ter passado por um serviço de saúde. Muito bom, né? E uma vez, você falou muito da questão, né, dos fatores de risco, né, sinais e sintomas característicos, caso seja diagnosticado. Quais os tipos de tratamento que existe para a paciente quando ela já tem o diagnóstico de câncer de mama? Então, os tipos de tratamento para o câncer, tem 3 principais tipos de tratamento, que é o tratamento cirúrgico, o tratamento com quimioterapia e o tratamento com radioterapia. Então, o tratamento cirúrgico é a retirada do tumor, que pode ser ou não a mastectomia total, a retirada total da mama, ou pode ser a quadrantectomia, que é uma retirada parcial da mama. A quimioterapia é através de medicamentos, né, que a paciente vai e toma por um período, né, em geral a gente chama de ciclos de quimioterapia, que a paciente passa a fazer de tempos em tempos, e tem o tratamento radioterápico, né, que é através de radiação, que tem o intuito de diminuir a extensão daquele tumor, ou diminuir o sangramento, que muitas vezes a mama é uma região muito vascularizada, então tem lesões mamárias, lesões oncológicas que causam grande sangramento e também pode causar dor. Então a radioterapia também vem aí para amenizar esse sangramento e a dor. Em alguns momentos e para alguns tipos de câncer, dependendo do câncer que a paciente apresenta, tem-se protocolos e esses tratamentos podem ser associados ou não, então eles podem ser concomitantes. Então, por vezes, a paciente pode fazer primeiro a cirurgia, depois a quimioterapia e depois, num outro momento, a radioterapia, ou pode-se fazer a quimioterapia primeiro e depois partir para um tratamento cirúrgico. Então, assim, é muito comum hoje em dia, com o avanço, né, dos novos medicamentos, todo dia surgem novos medicamentos, novos estudos, a gente tem aí a terapia com anticorpos monoclonais, que tem pacientes em tratamento de câncer aí de 10 a 15 anos, né? Então, assim, com a evolução dos medicamentos, a gente tem aí uma boa perspectiva para o tratamento. Então, hoje em dia, o diagnóstico de câncer, a gente está conseguindo, né, através desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, desmistificar, né, que o diagnóstico de câncer de mama não é mais uma sentença de finalização da vida, né? Então a gente tem aí grandes perspectivas de tratamento, grandes associações que podem ser feitas e a paciente pode continuar suas atividades no dia a dia. Perfeito. O ideal é procurar estratégia que venha minimizar, né, a possibilidade de adquirir, né, essa doença. E sabemos que você, Gabi, bem colocou, né, a dificuldade que é referente ao processo, uma vez que você tem diagnosticado, né, tanto tratamento, que é muito agressivo, uso de medicações. Então, assim, isso para o paciente, eu imagino que deve gerar um estresse enorme, né, uma descompensação psicológica tamanha. Então, para isso, Esther, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é, depois que a paciente ela foi diagnosticada, ela foi tratada, né, a reinserção dela na sociedade. Você pode explanar um pouquinho essa questão? Antes da reinserção, eu acho importante também a gente estar falando sobre a participação da equipe multiprofissional nesse processo de tratamento, né? Porque o psicólogo tem um papel fundamental nesse processo
devido ao apoio e acolhimento que dá tanto ao paciente como à equipe e à família. E a reinserção, o que é importante, né, é o manejo, a maneira que a pessoa vai conseguir para lidar com essa situação. Como que ela vai estar ressignificando a vida dela. Nós percebemos que muitas vezes os familiares também têm muita dificuldade em lidar com essa situação, pois é um processo que muitas vezes a gente sabe que se tem até medo de falar a palavra câncer, né? Muitas vezes a gente sabe que agora está mudando, mas principalmente as pessoas antigas geralmente falavam aquela coisa, né? Tinha essa dificuldade, mas a gente... Culturalmente, né, já carregava isso mesmo. Esse mito, de não falar a palavra câncer. E a gente vê que ainda acontece, mas num grau menor. E a importância da família e o paciente ser acolhido, a importância da pessoa, quando ela está melhor, que já fez o tratamento, se é uma pessoa que tem um trabalho, ela continuar trabalhando, a importância dela estar participando de atividades físicas, do cuidado da saúde, da alimentação, né? Então, todo esse manejo, esse cuidado para a pessoa conseguir, né, ressargir, né, continuar novamente a sua vida em sociedade, na família, na igreja, na escola, enfim, tudo, né? É bem interessante essa sua exposição, né? Eu sei que tem centros, né, oncológicos que hoje eles adotam, inclusive, estratégias de ter a espiritualidade como um gancho aí, né, para essa pessoa retomar, inclusive para enfrentamento da doença. Isso tem sido uma estratégia, né? Não sobre religião, mas como que é essa questão? A espiritualidade, ela está ligada ao processo, à fé que a pessoa tem, né? Ou em Deus, ou em algo que vai estar ajudando ela a passar por esse processo. E muitas vezes a meditação, a yoga, outras práticas ajudam, que não a religião, né? E a gente vê que a fé, né? A fé ajuda muito. Eu trabalho no UTI adulto, que tem vários casos que a gente vê os pacientes graves, e a fé da família, né? Eles creem que não, que a pessoa vai melhorar, e tem casos que realmente o paciente melhora, e alguns, infelizmente, podem evoluir a óbito, mas a gente vê que a crença, a fé, ajuda muito nessa parte quando a pessoa está doente. Obrigada, Esther. Pessoal, nós estamos caminhando para os finalmente, tá? Eu só gostaria de verificar com a Gabriela se ela quer compartilhar alguma mensagem, algo que venha incentivar essa galera, e com a Esther também. Eu gostaria de aqui deixar a mensagem final, né? Então, assim, da prática dos hábitos saudáveis. Então, a gente está falando aí de coisas possíveis de se fazer, né? Então, assim, a gente procurar alimentos minimamente processados, então fugir desses alimentos ultraprocessados, a gente praticar aí algum exercício físico, que seja uma caminhada, cerca de 25, 30 minutos ao dia, né? Procurar ter bons hábitos, então, quanto ao tabagismo, quanto ao uso de álcool, né? Se a gente tem uma predisposição genética, então, assim, saber se dentro da nossa família nós tivemos mulheres, ou tias, ou avós, ou procurar saber se a gente tem familiares que tiveram câncer de mama, que isso tem que dar esse alerta para nós e para nossa família, e deixar aí essa mensagem final para que as pessoas possam compartilhar, né, esse vídeo, esse podcast, para levar a informação a todos. Obrigada, Gabriela. Esther. Assim, a importância, né, do acolhimento, do apoio a cada pessoa, porque cada indivíduo é único. E também o amor a si próprio, né?
A pessoa tem que amar primeiro ela para poder estar ajudando outras pessoas. E também eu agradeço a participação desse podcast e que também a gente possa divulgar, né? Também falar para os familiares, amigos, pessoas da igreja, enfim, essa conscientização do Outubro Rosa. Obrigada. Eu que agradeço, meninas, a presença de vocês, excelente contribuição. Eu gostaria de agradecer nossa equipe técnica aqui que está nos apoiando e agradecer a vocês, tá? Então, na verdade, o que nós esperamos é que esse momento ele tenha minimamente provocado um processo reflexivo, principalmente relacionado à questão, né, de exames periódicos e as nossas práticas, né? Porque as nossas escolhas certamente elas vão determinar o nosso amanhã. Então tem muita coisa que depende de nós, né? Então que possamos aí compartilhar dessa informação com nossos familiares, amigos, porque a intenção é levar a informação. Às vezes pode acontecer de ficar protelando, de procurar o serviço de saúde com medo, mas na verdade quanto antes é melhor. Então vamos nos posicionar, né, e ter uma atitude que venha contribuir para a nossa qualidade de vida, nossa saúde. Então eu agradeço, nós teremos aí outros momentos, né? E se inscrevam no nosso canal, esse material está disponível e teremos outras novidades, tá? O Hospital Geral de São Mateus agradece a presença de todos e estamos trabalhando para atender melhor a vocês. Obrigada.